Maravilha. Para a gente falar do Corinthians, vamos chamar o repórter Pedro Mota, que tem informações. Olá, amigos, muito boa tarde a todos ligados no Seleção. Falamos aqui do CT Joaquim Grava, o centro de treinamento do Corinthians, um mundo em que nada dá errado, né? O Corinthians, mais líder do que nunca, não perde há 26 jogos, está 9 pontos à frente do segundo colocado no Campeonato Brasileiro. E hoje, no treino, a principal notícia foi uma visita ilustre. Taffarel esteve aqui acompanhando o treino do Corinthians, mais de perto o treino dos goleiros e especificamente o treino do Cássio, né? O goleiro corintiano que vive grande fase, pegou um pênalti no último sábado na batida do Luca, na partida contra a Ponte Preta. Ele, claro, conversou com o Luca ali, que é ex-jogador do Corinthians, e acabou acertando o canto, pulou para a direita, espalmou a bola para fora. Cássio, que, claro, ainda tem chances, ainda sonha com uma volta para a seleção brasileira, ele que não é convocado desde 2015. Na entrevista coletiva, quem falou por aqui foi o meia Jadson, autor de um dos gols na última partida do Corinthians, e ele disse a respeito se o Corinthians é ou não já o atual campeão brasileiro. Fala, Jadson. Não, que nada. Tem muito campeonato pela frente ainda. Essas equipes que acabaram tropeçando são equipes aí que vão brigar com a gente aí, né, até o final. Então a gente tem que pensar no nosso trabalho, nos nossos jogos, tentar manter essa sequência de vitórias e deixar os adversários ali pensar neles. Então o grupo tá bem fechado aqui, a gente está com um pensamento positivo, estamos focados, então isso que é importante. O Jadson, claro, deu uma moral pro Cássio, né? Ele viu o Taffarel por aqui. Vamos ouvir o que o meia do Corinthians falou sobre o goleiro. O Cássio está vivendo um grande momento, tem nos ajudado, todos aí têm visto o que ele tem feito nos jogos. Mudou totalmente aí a forma de lidar, é um cara novo, então torço muito por ele. Eu acho que a questão de convocar ou não é do Tite. Mas, na minha opinião, é um cara que vem merecendo sim uma chance. O Corinthians que segue na preparação para o clássico contra o Palmeiras, que será disputado na quarta-feira à noite, e o time terá a volta do lateral direito Fagner, que estava suspenso no último jogo. No lugar dele entrou o Léo Príncipe. O Fagner volta nessa partida, apesar que o Fagner acabou dando um susto no pessoal aqui durante o treino. Ele saiu mancando, tomou um pisão no pé direito, mas está confirmado para a partida de quarta-feira. A princípio, nada grave com o Fagner, deve retornar à equipe titular do Corinthians no clássico contra o Palmeiras. Tá certo, pessoal? Um abraço para vocês. Certo sim, Pedro Mota, certo sim, muito obrigado. Corinthians teve aquele fim de semana perfeito do líder. Ganha no sábado e sofá no fim de semana. Tá tudo perfeito. Bota aquela pressão nos adversários, né? Agora vocês tratem de ganhar. O Flamengo, que é o atual vice-líder, é que jogou no mesmo dia. Ganhou. Tinha um clássico, mas não era. A diferença foi de 7 para 9 pontos, né? Acabou que a diferença é a maior diferença aumentou. Desde 2003. Ela se manteve para o Flamengo, mas como o Flamengo é o novo vice, né? Aumentou. E o Corinthians tinha 4 suspensos. 4 pendurados. Suspenso não, gênio, né? Sou um gênio. 4 pendurados. E o cara não admitiu isso, mas claramente contra a Ponte Preta, a hora que ele tirou o Jô e as substituições que ele fez já foi assim, o jogo está definido, vou tirar os suspensos, os pendurados. E até surpreendeu, porque o Gabriel, que é o volante, ele ficou mas e tirou o Jô, ele ia colocar o Camacho no lugar do Gabriel, mas aí o Maicon pediu para sair. Aí saiu. Mas o Corinthians tem um final de semana tranquilo e tem jogado bem, né? O Corinthians tem uma coisa, a vantagem do Corinthians em relação aos rivais é que quando joga mal, como aconteceu, por exemplo, contra o Curitiba, é um time que quando joga mal, sofre pouco. É um time que segura o 0-0. E é um time que quando joga mal, fala assim, bom, estou jogando mal, vamos voltar às linhas. Não é um time que sofre muito. E contra o Botafogo, que fez um grande segundo tempo, desse jogo fácil. Esse jogo contra a Ponte Preta, o placar foi justo, a vitória foi justa, mas até o finalzinho do primeiro tempo, a Ponte Preta era até melhor que o Corinthians. Só que o Corinthians em nenhum momento
Em nenhum momento ele fica nervoso, né? A liderança dá isso pro time, né? É muito o time tá coletivo, jogando... A torcida, mesmo jogando em casa, com 30 e poucas mil pessoas, a torcida já entendeu o jeito de jogar faz tempo e não pressiona o time, né? Não é aquela coisa, tem que atacar porque tá jogando em casa. O Disco não jogando no ritmo dele, assim, uma hora vai sair o gol. Não é um time que precisa, não, tem que atacar de qualquer jeito. Não se desorganiza. É óbvio que a liderança ajuda, né? Pro Lofredo, já que você me fez essa pergunta no carro, Vitor. O Vitor me fez a seguinte pergunta no carro. Serve pro Kleber e pro Oscar lá em São Paulo. O Vitor pediu para eu escolher um jogador do Corinthians. Se eu tivesse que levar para o meu time, eu escolhesse um jogador. Foi você, Bob? Desculpa, o crédito está errado. Enfim, se eu tivesse que escolher um jogador do Corinthians, você escolheria quem para levar para o seu time? Eu levei um tempo para responder. Um jogador do Corinthians? Eu respondi o Rodriguinho. O Rodriguinho tem um histórico. Se eu tivesse que escolher um jogador, escolheria o Arana, porque tem 19 anos, Cássio, dá pra ganhar dinheiro. Veja bem. Não, antes eu preciso dar o crédito, que a pergunta não é original, foi do Kleber no jantar ontem. Kleber, também errei o crédito. Foi mal, Kleber. Essa pergunta, a resposta fica melhor se você pensar num seu time aleatório. É claro. Porque senão você vai avaliar as posições. Meu time está precisando de um goleiro. Como é coletivo, eu quero o Cássio. Eu contrataria o Arana. No mercado, eu contrataria o Arana. Eu contrataria o Rodriguinho nesse momento. O Arana. Mercantilista. Pensando no meu time, eu não sei quem contrataria. E você, Kleber? Eu fui mais imediatista com o Cássio. Se eu fosse um dirigente, eu ia no Arana. Mas eu achei a discussão bem legal. Porque vai voar. Esse moleque vai. Agora, pensando no vai meu jogar time, na seleção. Precisa ter cabeça, precisa ser equilibrado, mas vai. Eu gosto de arrumar o garoto que você contrata tem isso. Se não tiver cabeça, vai desandar. O Cássio tem condição de ir para a seleção, por quê? Em forma. O Cássio está em forma e o Cássio está preparado para trabalhar numa equipe que a bola vai 3, 4 vezes lá. Eu prefiro valorizar quem arruma time. O Rodriguinho arruma time. Na seleção vai acontecer mais ou menos isso. Agora, olha a situação do Cássio. O goleiro tem que estar pronto para 3 bolas. O Cássio saiu de uma posição em que ele era incontestável, espetacular, sensacional, desde lá da já histórica defesa com o dedo da bola do Diego Souza 2012. E tudo mais, e não sei o quê. Entrou numa depressão profunda do ponto de vista de performance e tal, e contestado, e não joga, e é ruim e tal, não sei o quê, e dá uma volta muito rápida, espiral, e hoje... Mas você votou? O quê? Se eu votei? Eu falei do Fagner. E você? Eu não pensei no meu time, se pensar no meu time que eu não falo qualquer, eu não sei quem eu tiraria, assim, mas... Aleatoriamente falando, eu votaria no Arana. E claro, é claro que o Jô encaixa assim qualquer um hoje, agora, jogando, mas aqui foram 4 jogadores diferentes. Verdade, Rodriguinho, Arana, Fagner e Cássio. Agora, de verdade, o craque do time é o Carilli. O Corinthians é um time absolutamente tático, é um time organizado. Pois é, mas o Kleber ainda não votou nem o Oscar. Concordo. Eu acho que o diferente mesmo é o Carilli. Eu acho que o Bob sonhou com essa pergunta, não fui eu que fiz, não. O que vocês tomaram nesse jantar aí? Eu sei que eu tomei. Ele também sabe. Vocês tomaram nesse jantar aí. Jantar do River Plate, mas todo mundo difícil mesmo. É difícil. Mas assim, tornando real esse sonho do Bob Faria, eu não sei, porque assim, o time do Corinthians é realmente um time muito coletivo. Para você escolher um jogador do Corinthians, você teria que imaginar para qual time, né? Acho que o melhor jogador do Corinthians hoje são o Maicon, o Rodriguinho, o Jô... O Lofredo foi mercantilista, né? Ele já está contratando para vender, né? Isso. Para vender. Não sei, é difícil. Acho que o melhor jogador do Corinthians nos últimos jogos foi o Arana. Mas, assim, o cara que dá o equilíbrio pro time do Corinthians hoje, eu acho que é o Rodriguinho. Mas tenho dúvida se o Rodriguinho fora do Corinthians, se ele vai fazer o que ele faz no Corinthians. Nada contra o Rodriguinho, assim, pelo jeito de jogar. Mas se tivesse que dizer quem eu acho que hoje é o cara que dá o ritmo pro time do Corinthians, eu diria que é o Rodriguinho. Mas não sei se eu contrataria o Rodriguinho pensando em um time para melhorar um time. Mas essa história do Kleber aqui de que o Rodriguinho poderia não dar certo num outro time, revela bem como está o Corinthians. Pois é. E revela também a nossa análise em relação ao Corinthians, porque a gente escolhe 3, 4, 5 jogadores que há pouco tempo, todos eles eram, se não todos, mas muitos criticados, porque não estavam rendendo bem. Quando o Jô chegou, criou-se a mesma dúvida do Nilmar, como agora há pouco escreveu um telespectador do Seleção. E essa dificuldade para escolher um jogador do Corinthians que seria o melhor é muito revelador mesmo. Quer dizer, o time está muito compacto, é um time, tá muito certinho, o time está jogando
vai ter que escolher o Carille. Mas para responder a pergunta, eu escolheria o Cássio, porque o Cássio tem salvado o Corinthians em momentos. No último jogo, por exemplo, contra a Ponte Preta, ele fez além do pênalti, outra grande defesa. Eu acho que o momento dele é sensacional. Escolher goleiro é muito ruim, porque no próximo jogo ele toma um tiro aí. E aí você fala assim, se você fosse o Grêmio, você ia contratar o Cássio, tendo o Marcelo Groi? Se você fosse o Atlético, você ia contratar o Cássio, tendo o Vitor? Não, no Grêmio, Guilherme Arana. Por isso que eu fiz essa... por isso que eu fiz essa distinção, né? Entre, se você escolher um time, o Flamengo escolheria o Cássio, claro. Você tem um time específico, ou se você vai imaginar o Mas parabéns pela pergunta que você fez. Por isso que eu não consegui escolher pro meu time. Foi muito bem. Eu não sei. O Vitor teve uma dificuldade de escolher pro time dele. Pro meu time eu não consegui escolher. Eu não sei o que tinha naquele pastel de palmito lá que causou amnésia, mas a conclusão é exatamente essa que a gente está tendo. Pastel para comer, pastel de palmito. Por quê? Você não gosta de pastel de palmito? Não gosto. Não gosto de pastel de palmito. Mas enfim. Eu também não sou muito fã, não. Eu prefiro de carne e queijo. Pastel de palmito? Carne. E tava bom pra caramba. Eu não pego também, não. Vem cá, pastel de palmito não justifica o debate. Só segue aí com a pergunta. O que eu quero dizer é o seguinte, o cerne da discussão é como a força do Corinthians, a força de conjunto do Corinthians faz um time ser equilibrado e ter toda essa performance que está tendo à frente dos outros. Sim. Não é um time que tem defesa fraca ou um cara que, se ele machucar e ficar com o dodói na unha, não vai jogar. Se eu tivesse, que se o Corinthians perder 3, 4 jogadores, como outros perderam, né, já até aqui no campeonato, vai cair muito o rendimento. Não, se eu tivesse mas uma das virtudes do Corinthians é não ter perdido esses jogadores. Mas tudo bem, tem o coletivo que faz o desempenho melhorar. Sim. O desempenho individual melhorar. É um caso... Mas o Corinthians tem jogadores de alto nível. O fato de que a gente tem dificuldade de escolher um deles não significa que seja tudo meia boca, gente. Os dois laterais o Cássio é um goleiro de primeira linha que a gente está discutindo aqui para a seleção brasileira. Só quer dizer que o coletivo é preferente. O Fagner é lateral da seleção brasileira. O Jô já foi de seleção brasileira e está recuperando uma forma antiga. Os dois laterais são bons. Claro. Não, você tocou num ponto que eu acho que é extremamente importante, que é o seguinte: São Paulo hoje, a gente pega e acusa o elenco do São Paulo como um elenco ruim. Eu pelo menos vejo assim, o elenco é ruim. Se o time se acertar coletivamente, se o time ficar forte, eu acho que o jogador cresce individualmente. Você começa a ver que tem lá um cara bom pro seu time. Aí começa a aparecer, os jogadores começam a aparecer. Sempre foi assim. O Corinthians não estava tão bem individualmente há pouco tempo. Aí acertou, o time cresceu, os jogadores ganham confiança, e acho que é muito importante isso no futebol, os caras ficam confiantes, começam a jogar bola e eles sabem jogar, eles têm talento. Então cresce individualmente o time por conta do Carille, por exemplo, do Corinthians, que montou um esquema muito bom. O time está coletivamente muito acertado. Aparece o Jô, Rodriguinho. O Rodriguinho era dúvida se podia jogar no Corinthians. Exato, se era titular ou não. Queria Rodriguinho fora. A melhor agora você pega o negócio. O exemplo disso, Kleber e Oscar e Vitão, é que é o Cássio, que era contestado até outro dia. Ele estava fora de forma também, estava bem acima do peso. E aí pronto, mas ele teve mal, sempre foi bom goleiro, né? Ele teve mal. Agora, você pega assim e inverte. Por exemplo, eu não acho que o Corinthians tem um elenco, no todo, brilhante. Primoroso. Mas também acho que não é um elenco ruim. É isso. Que vai perder 1, 2, 3 jogadores e os que vão entrar não vão deixar o time forte. Mas se continuar andando nesse ritmo, com essa campanha aí, o elenco vai ficar sensacional. Agora, inverte a pergunta, Marcelo. Se o Corinthians pudesse contratar um jogador para ser titular, contrataria para qual posição? Será que precisa de alguma? O Carille tem dito que só vai pensar nisso se perder alguém. Agora, o Kleber narrou um jogo, eu estava em casa assistindo, né? Kleber narrando bem lá, como sempre. Corinthians e Patriotas. Obrigado. O Corinthians tirou Maicon, Jô e Arana. Jogou Casim e Moisés. Bastante. Olha, eu que estava em casa estava irritado. Imagina quem torce pro Corinthians. Imagina. Se eu que estava vendo o jogo ali, jornalisticamente falando, fiquei irritado. Né? Foi 1-1, mas assim, alguns jogadores do Corinthians não têm reserva. É o caso específico do Jô e é o caso específico do Arana. Ontem, por exemplo, jogou o Léo Príncipe, que é muito inferior ao Fagner, mas taticamente ali ele até que Mas que mesmo fez assim ali, ele já tentou Paulo Roberto ali, porque ele não tinha muita certeza. Não, mas aí o caso dele estava machucado. Se eu fosse dirigente do Corinthians, eu contratava um lateral esquerdo ou um centroavante, porque para esses não tem reserva. Não tem reserva. Aliás, eu contratava um lateral esquerdo, porque o Guilherme Arana não vai ficar no Corinthians muito tempo. Certamente. Mas eu não vi, às vezes que eu vi o Moisés jogar, eu não achei ele tão mal assim. Não jogou bem contra o Patriotas, mas eu tenho ouvido muita crítica
sobre o Moisés. As primeiras vezes que eu vi no começo da temporada, eu achei até bom jogador. E ele veio bem credenciado. A maioria de vocês... Ele veio bem credenciado e até que tinha feito alguns treinos bons. Agora, alguém falou que Jô... Eu falei Arana, fui falar do Cássio, Oscar, eu não vi ninguém citar o planejamento, né? Porque o Corinthians não teve planejamento nenhum. O Corinthians é a prova que futebol, às vezes, é um caso total. Não, mas eu brigo com vocês por causa disso. Não teve planejamento. Vocês confundem planejamento com decisão de diretoria. Não, acabou dinheiro. O Corinthians fez decisões ruins de diretoria. Sim. Agora, existe um planejamento que não é do ano passado para cá. Não. O planejamento o Corinthians hoje tem uma estrutura de trabalho contra o Brusque, Marcelo, superior à maior parte do Se a bola entra contra o Brusque no último pênalti, acabava o Carille, que está lá há 8 anos, tinha ido embora. O que salvou o Corinthians não foi o planejamento, então foi a maneira de jogar que já está introduzida. Estou dizendo que futebol não é tudo matemática. O Corinthians tem um trabalho, o cara está desde o ano 2009, é um profissional que deveria ter ficado ano passado. Era claro que era a melhor opção naquele momento do que o Oswaldo, do que o Cristóvão. A diretoria, o presidente não quis. Mas e esse eu acho que a gente no futebol... Não foi uma coisa planejada assim, vamos subir agora o time da base porque é o momento. Foi questão assim, acabou o dinheiro, sobe. E deu certo. Mas a gente fala muito da ponta no futebol. Planejamento envolve a fisiologia, a fisioterapia, a medicina esportiva, a análise de desempenho. Acho que isso é estrutura. O que o Corinthians planejamento envolve estruturação. Planejamento envolve a estrutura, gente. Os bons resultados dos times de base. Você não pode abandonar isso. Não, o que o Corinthians teve foi decisões ruins de sua diretoria que não causaram problema dentro do time de futebol. Porque o time de futebol está tão estruturado. As instituições funcionaram bem. Isso. É isso. É isso. Deus me colocou aqui, disse o Roberto Andrade. Não sei porquê. É muito relativo, né? Se tivesse botado o Carille quando botou o Oswaldo e o Cristóvão, teria dado certo. Botou. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas botou e tirou. Sim, tirou. Exatamente. E não deu certo. Se botou e tirou, não, claro, Vitor. Agora nós sabemos que não deu certo. Nós não sabemos se daria certo com o Carille. Sabemos que está dando certo com o Carille. Sim. O resto é tudo assim. Mas já tínhamos uma ideia. Já tínhamos uma ideia que não daria certo com o Oswaldo e com o Cristóvão. É bastante claro para quem acompanha o Corinthians desde 2009 que tinha uma ideia de jogo e não tinha elenco para mudar a ideia de jogo. Já tinha-se uma ideia que não daria certo com o Oswaldo e com o Cristóvão. Vou fazer uma outra pergunta para vocês. Mas não era lógico. Ninguém me fez essa pergunta no jantar, não. Você também não comeu pastel de palmito, não. Deixa eu dizer. Pastel de palmito causa amnésia. Olha, tinha que fazer uma escolha, né? Tinha que fazer uma escolha. Pedro fez uma experiência lá com os ovos. Tantas opções. Tinha que fazer uma escolha diante de tantas opções. A que eu não escolheria era pastel de palmito. O internauta falou que aposta no pastel de pizza com vocês ali, mas a minha pergunta... pastel de pizza é legal. Vou fazer a pergunta para vocês e pedir para que a nossa equipe rode os lances da derrota do Palmeiras, porque ela está envolvida nesse contexto.